Hoje eu quero falar de um livro que está guardado na minha estante há bastante tempo e só há pouco tempo que eu parei para dar uma olhada nele mais profundamente e eu percebi o quanto esse livro é valioso. Esse livro foi presente de uma grande amiga minha, a Vanessa, e eu descobri recentemente, por acaso, que não tem dedicatória neste livro. Eu espero que um dia ela possa reparar este erro inadmissível. Então eu vou falar hoje sobre o livro Cine Arco-Íris. Coisa que você tem uma apresentação feita pelo editor do livro que explica o porquê e como esse livro foi feito. Uma coisa muito interessante que ele fala aqui é: o maior mérito deste livro não está no que se diz respeito sobre este ou aquele filme, e sim em sua declarada intenção de seduzir o leitor a conhecer ou rever o maior número possível deles e assim elaborar e emitir seu próprio julgamento de valor. Na abertura, ele explica como foi feito o processo de seleção dos filmes. A quantidade de filmes que abordam a temática LGBTQ em geral é muito grande, então ele fez uma triagem. Ele escolheu filmes que giravam em torno de uma temática homoafetiva, ou se esse não fosse o caso, que houvesse um diretor, autor ou um personagem importante no filme que fosse homossexual, bissexual ou transexual, e também o filme deve ter passado pelo circuito comercial, ou seja, ele foi para o cinema ou ele está em DVD ou pelo menos passou pela televisão. Todo o livro é dividido em décadas, exceto esse começo em que o cinema ainda estava surgindo, então não houve uma grande produção cinematográfica, em especial na temática aqui abordada, então ele resume tudo do início até 1949. Aqui ele vai contar resumidamente um pouco da história do cinema, um pouco de como isso surgiu no Brasil, da evolução até finalmente o primeiro filme gay da história. E aí começa uma lista de filmes que tem um personagem ou uma temática homoafetiva até 1950, quando ele começa realmente a dividir os filmes por década. Uma coisa muito legal desse livro é que no começo de cada década ele passa um relato de qual era a situação, vamos dizer, da comunidade LGBT no mundo, como eles estavam sendo vistos, como eles estavam vivendo, como eles estavam sendo tratados, para você entender o contexto da época e assim compreender melhor os filmes que iam surgindo. Você tem 115 filmes, todos citados com uma sinopse, alguns têm uma pequena opinião do autor a respeito desse filme e sobre o personagem que deu o motivo de ele estar nessa lista. Todo tipo de filme é citado nesse livro, por exemplo, clássicos que todo mundo conhece provavelmente, Será que ele é? E até filmes como Meninos Não Choram, Minha Vida em Cor-de-Rosa e alguns até polêmicos, filmes que não são considerados da temática ou os personagens não são abertamente assumidos, como por exemplo Spartacus, Calígula e até Conta Comigo. Uma coisa que eu acho muito legal de falar é que eu não sei se esse é o motivo real deste filme estar aqui, mas o filme A Cor Púrpura não traz em momento algum ou não deixa muito claro que existe uma conotação gay no filme. No entanto, o livro que deu origem a este filme é muito claro e muito evidente. Se você assistiu o filme, eu recomendo fortemente que você vá atrás do livro. Lá no final do livro, ele traz o que ele chama de menção honrosa. São personagens que não são os protagonistas dos filmes, mas eles são tão marcantes e tão importantes que ele resolveu citá-los aqui. Por exemplo, personagens divertidos como o amigo simpático da Julia Roberts em Um Casamento de Meu Melhor Amigo, ou o vizinho do Jack Nicholson em Melhor é Impossível, desajustados como o paciente do Dr. Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes e alguns outros. Aqui ele traz filmes que ele considera que tem uma aura cor-de-rosa, filmes que não trazem a temática, mas ele acredita que existe um glamour um tanto homoafetivo envolvido. E por fim, ele traz as fontes de sites e livros de onde ele tirou essas referências e você tem um índice de filmes no final, caso você queira procurar a respeito de um filme específico. Eu dei uma pesquisada e parece que o livro ainda se encontra na primeira edição. Esse livro é de 2011 e então, ao que parece, ele não foi atualizado. Existem muitos filmes que não estão aqui dentro, mas eu acho que isso é uma escolha muito pessoal do próprio autor. Eu, por exemplo, se não me engano, eu tinha assistido mais de 70 filmes da temática e eu tenho uma lista dos meus preferidos que são, se não me engano, 25. E dessa lista, pouquíssimos estão aqui.
Então existem muitos outros filmes, mas eu acho que esse livro é uma boa referência porque existe uma pequena avaliação sobre cada filme, existe uma história para você ser contextualizado na época em que o filme foi produzido, e eu acho muito interessante porque tem muito filme aqui que eu nem sabia que existia. Se você pesquisar por aí lista de filmes gays, você não vai achar boa parte dos filmes que estão neste livro. Então sim, eu acho que é um livro que vale muito a pena você ter. Pode ser um livro de consulta, que é basicamente como eu o utilizo. Eu li a parte de introdução, eu li o final, eu li essas partes mais texto corrido, mas a parte dos filmes todos eu não li completamente ainda, eu tô lendo com o tempo, conforme eu vou assistindo os filmes. Ele tá custando na faixa de R$60, então não é um livro caro e eu acho um livro muito interessante de se ter em casa. Eu espero que você tenha gostado, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like nesse vídeo e até a próxima!